Olá, gente! Com esse vídeo eu inicio a série de regência verbal, na qual trataremos alguns tópicos de regência verbal, alguns verbos cuja regência nos confundimos bastante, e assim poderemos adequar o uso da regência verbal para um contexto de exame, de provas de concurso público, porque coloquialmente nós utilizamos alguns verbos com a regência que não está de acordo com a norma gramatical. Então, no vídeo de hoje, veremos a definição de regência verbal e também a aplicação da regência verbal para um verbo que utilizamos muito no dia a dia, que é o verbo assistir. Muito bem. A regência verbal, segundo a gramática da língua portuguesa padrão, que é esse livro que eu vou usar como referência. Ele é um pouco grande, mas eu acho ele muito aprofundado, só não recomendo pela extensão mesmo, ele é enorme, tem gramáticas menores no mercado, né? A regência verbal é a relação de dependência que se estabelece entre o verbo e o seu complemento. Então, como é a dinâmica do verbo dentro de uma oração? Como o verbo se comporta? Se ele precisa de um complemento e se esse complemento virá precedido de preposição ou não. Pode ser também que o verbo não precise de nenhum complemento, como é o caso do verbo intransitivo. Ele não precisa de nenhum complemento. Então, quais são essas modalidades de atuação do verbo dentro da oração? E é claro que também, em alguns casos, a variação de regência provoca uma alteração do sentido do verbo. Então, tem aqui o termo regente e o termo regido. É como se o verbo fosse quem atuasse como um rei dentro da oração e ele solicita complemento ou não, dependendo da vontade dele. E esse rei pode definir se o complemento vai ter uma preposição ou se o complemento vai vir sem preposição. Então, ele é quem manda e ele quem estabelece essas relações de sentido. E como a gente verifica a regência verbal em um contexto de um verbo que utilizamos muito no dia a dia? Eu vou apresentar para vocês o verbo assistir, que é um verbo que utilizamos todo dia quase, já que estamos assistindo sempre a alguma coisa, certo? Estamos assistindo a um vídeo no YouTube, estamos assistindo a televisão, estamos assistindo ao filme, novelas, estamos sempre assistindo a alguma coisa. Porém, no cotidiano a gente não utiliza a preposição a, certo? A gente fala, vamos assistir um filme, vamos assistir o show, vamos assistir a novela. Nunca utilizamos a preposição a acompanhando o verbo assistir. Porém, de acordo com a regra gramatical, com a gramática prescritiva, assistir nessa denotação de presenciar, de estar presente. No caso, temos aqui a imagem de uma mulher assistindo a um filme italiano. Nesse sentido de ver, de observar, de estar presente, você precisa colocar a preposição a para estar de acordo com a gramática, para estar de acordo com a norma culta. E normalmente não utilizamos isso, né? Normalmente falamos ontem assisti um filme italiano. Ontem assisti um filme, sem colocar a preposição a. Porém, essa preposição a precisa aparecer se quisermos estar em conformidade com a norma culta. Temos um outro uso do verbo assistir, com um verbo transitivo indireto, que é caber, ter direito. Então, o FGTS é um direito que assiste ao trabalhador. É um direito que o trabalhador tem. Então, férias também é um direito que assiste aos trabalhadores. O trabalhador tem esse direito, ele é assistido por esse direito.
Também verbo transitivo indireto. Por quê? Porque está precisando de uma preposição. Uma preposição está sendo requerida pelo termo regente assistir. Nos dois casos primeiros, assistir comporta como um verbo transitivo indireto. E essa é a relação da regência. Nesses dois contextos, assistir com o sentido de ver e assistir com o sentido de caber, ter direito, o verbo vai exigir uma preposição, no caso, a preposição a. Tem um outro significado do verbo assistir também, que é acompanhar, prestar assistência, auxiliar, ajudar. Então, nessa imagem, o médico assistiu o doente. E nesse contexto de ajudar, de auxiliar, o verbo assistir é um verbo transitivo direto. Então, precisamos tomar cuidado porque se estamos utilizando o verbo assistir no sentido de cuidar, de prestar assistência, não podemos utilizar a preposição a, porque a preposição a vai fazer referência ao sentido de presenciar, de estar presente, mas não de prestar assistência. Então mudaria o sentido. E a prova costuma cobrar isso, se você compreende os sentidos possíveis para um verbo, de acordo com a sua regência. Então é um verbo transitivo direto porque não solicitou nenhuma preposição. O complemento o doente está acompanhando o verbo assistir sem o intermédio de nenhuma preposição aqui. E também, por fim, quem assistir no sentido de morar, de residir, de habitar. E a regência do verbo assistir vai necessitar da preposição em, porém o verbo é classificado como um verbo intransitivo. A transitividade dele é intransitiva e em Sancos é uma circunstância de local. É claro que o verbo assistir ele precisou da preposição em, houve essa necessidade, ele regiu essa oração com a preposição em, porém, em Sancos não é um complemento de assistir. Em Sancos é uma circunstância de local. Dessa forma, temos essas possibilidades com o verbo assistir. Espero que vocês tenham compreendido a transitividade verbal, né? Nesses dois primeiros casos, o verbo é transitivo indireto porque precisou da preposição a no seu complemento, que o assistir no sentido de acompanhar e prestar assistência é um verbo transitivo direto, porque o seu complemento veio diretamente sem o intermédio de nenhuma preposição. E nesse último caso, assistir, no sentido de morar, de residir, é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele indica a escaticidade. E segundo a norma gramatical brasileira, a NGB, os verbos que indicam escaticidade, moradia, ou seja, habitar, viver, morar, residir, são verbos intransitivos. E o que acompanha são adjuntos adverbiais de local. É isso por hoje. Amanhã queremos um novo vídeo, um novo verbo. E assim, dia após dia, vamos aprimorar cada vez mais o nosso conhecimento de regência. Quais as possibilidades de atuação do verbo dentro de uma oração? Se ele precisa de complemento, se ele não precisa. Como são essas relações?